os aborrecedores. Então Moisés tinha não só a instrução e a ordenança, mas a confiança que Deus estava com aquele povo que ele estava liderando. Chega no versículo 36, outra observação pertinente, mostra que quando a arca pousava, e pousando ela, a arca, né, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que não só quando eles iam, havia uma preocupação em que as pessoas que não fossem, né, amigos de Israel, amigo do povo hebreu, deveriam ser dissipados, deveriam ser dizimados, e o povo deveria passar em paz, ser bem sucedido, etc, etc. E quando a arca parava, quando a arca estacionava ali junto com o povo hebreu, né, irmãos, a presença de Deus era chamada, era notório que ela deveria estar ali com os muitos milhares do povo de Israel. Irmãos, isso aqui nos traz ensinamento. O primeiro ensinamento que isso aqui nos traz, né? Quando nós estamos no nosso ir e vir, nós não sabemos os dias que nós estamos atravessando, né? O que se dará conosco uma vez que nós sairmos de casa, uma vez que vamos para o trabalho, uma vez que vamos comprar algo na venda, ou no mercado, ou na feira, né? Uma vez que vamos na faculdade, ou vamos fazer algum serviço, nós não sabemos se irmos e voltamos. Então nós precisamos da ajuda do Senhor conosco, ao nosso lado, à nossa frente, nos guardando, jogando por terra todo o mal para onde nós passamos, toda a investida do inimigo. É por isso que nós oramos quando nós saímos de casa. É por isso que nós oramos quando nós levantamos, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor esteja conosco, que a mão forte do Senhor não se ausente de sobre a nossa vida, senão nós não iríamos entender aquilo que o salmista diz: se não fora o Senhor, ora diga Israel, o inimigo teria nos engolido vivo. Então, irmãos, mostra uma fúria, mostra uma raiva tamanha do inimigo contra as nossas vidas, e nós precisamos ter a mesma ligação que Moisés tinha com o povo hebreu, quando a arca se levantava e partia. Agora que a arca estaciona, o povo hebreu estaciona, Moisés diz: olha senhor, agora o Senhor volta, o Senhor, né, repousa e esteja com os milhares de Israel. É quando nós estamos abrigados, é quando nós estamos seguros. Também, irmãos, não é motivo de nós descansarmos, pelo contrário, é motivo de nós termos a presença do Senhor conosco. Louvado seja o nome do Senhor dentro do nosso lar, dentro daquilo que estamos fazendo, conduzindo as coisas que Deus colocou na nossa mão. Então a presença do Senhor é tão importante como nós indo, quando nós parando e quando nós estivermos estacionados. Amém, irmãos? Irmãos, estão entendendo? Amém? Amém. Eu falei do capítulo 1 ao capítulo 10 sobre ordenanças e instruções, mas agora nós vamos iniciarmos, está aí nesse terceiro slide, né? Está aí na tela dos irmãos. Nós vamos iniciarmos o capítulo 11, que nós tomamos por base. Os irmãos que chegaram depois estão anotando. Nós pegamos o livro-texto, o quarto livro de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 11, nós tomamos de base de texto e pegamos o versículo 4, versículo 5 e versículo 6 como leitura oficial, para nós meditarmos naquilo que Deus já colocou no nosso coração, e nós vamos entregarmos aqui nesta manhã. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Começa a me preocupar. Eu comecei a ler esse texto, eu comecei a debruçar sobre isso, e eu fiquei, irmão, já preocupado, porque do capítulo 1 ao 10 nós temos ordenança e instrução, mas quando chega no capítulo 11, a Bíblia vai me mostrar já na epígrafe, ou já no texto do capítulo, né, algo bem ruim, né, uma epígrafe preocupante, porque a epígrafe vai dizer: há murmurações dos israelitas. Os irmãos veem que o texto é fiel. O texto diz, e nós precisamos entender isso, senão nós não vamos entender o contexto. Nós precisamos entender isso. A nuvem do Senhor estava com o povo. O povo levantava para partir, a nuvem do Senhor ia com ele. A presença do Senhor ali naquele lugar ia guardando aquele povo. Quando o povo ia, um clamor se levantava: vai, dissipa, tira da nossa frente, elimina, né, os nossos adversários. Quando a arca parava, o povo estacionava: ó Senhor, venha estar com os milhares de Israel. Isso tudo é notório e eu estou repetindo. Mas quando chega no capítulo 11, logo na epígrafe nós vamos ler, né, as murmurações do povo
israelita. Irmãos, nós vamos compreender o texto. Vamos passar para o slide de número 4. Nós só temos nesta manhã apenas 8 slides. Nós já estamos no 4º. E eu quero aqui ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Nesse slide de número 4, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, permanece com a sua Bíblia aberta e leia comigo do versículo 1 ao 3. Vamos ler o versículo 1 ao 3, irmãos? Vamos lá. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Versículo 2. Então o povo chamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. 3 para terminar. Ele te chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Glória a Jesus. O que eu aprendo aqui, irmãos? O povo vai murmurar, mesmo sabendo que eles precisam da presença de Deus com eles para sair e para estar parado, estacionado. Mesmo tendo orientações, instruções, necessárias, o povo vai murmurar. O povo ele vai trazer a lembrança, saudade do Egito. Irmãos, isso é um perigo, e eu quero ministrar isso na escola bíblica de férias, nesta manhã. Isso é um perigo muito grande na vida de todos nós outros, quando nós começamos a nos lembrar de coisas que não faz parte mais da nossa vida. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque, irmãos, nós somos novas criaturas. Aquilo que muitas das vezes quer subir ao nosso coração, trazendo lembrança, trazendo uma reflexão, ou querendo construir algo de novo no nosso coração, não pode subir. Paulo diz, já não vivo mais eu. Paulo diz isso, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então é nós mostrando para nós mesmos que nós temos que fazer voltar esse desejo ruim, pecaminoso, de querer lembrar das coisas que se passaram, que já não mais faz parte da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é uma música que nos remete a um passado sombrio, às vezes é um personagem, seja ele qual for, que vai nos reportar as coisas que nós éramos e já não somos mais, porque somos nova criatura. Isso aqui eu quero ministrar nesta manhã, com toda a propriedade daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu consigo falar e com muita propriedade e autoridade de Deus a respeito disso, porque se tem coisas que te remetem ao passado, daquilo que você não vive mais, você é nova criatura, nós precisamos dar um jeito de jogar isso por terra. Se é algo que nos está nos aprisionando, quebrar, joga fora, abrir mão, para que isso não nos comprometa a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Os israelitas, eles expressaram saudade do Egito. Não só pensaram, mas eles falaram, eles verbalizaram. O vernáculo do povo hebreu, o vernáculo deles era expresso, as pessoas ouviam. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se esqueceram dos anos de escravidão. Eles expressaram saudade, eles se esqueceram dos anos de escravidão. E os irmãos sabem, eu quero aqui refrescar e trazer a memória do povo, como o povo hebreu foi massacrado no Egito. A Bíblia diz que o clamor subiu ao céu. Deus ouviu e disse, não, eu vou mandar lá um libertador, vou levantar alguém para ir lá tirar esse povo da opressão de Faraó. E a opressão era tanta, a opressão era tão grande, que teve um momento que eles viram que o povo hebreu crescia, e o povo hebreu se multiplicava. Uma preocupação entrou na mente dos egípcios. Ele disse, olha, nós temos que oprimir esse povo mais ainda, senão ele cresce e daqui a pouco investe contra nós. Então, já que nós dávamos palha para que eles fizessem tijolo, agora nós não vamos dar mais palha para eles fazer tijolo. Eles vão lá buscar, nós vamos aumentar o jugo sobre a vida deles,
porque esse povo se multiplica, esse povo cresce. Então ali eles estavam vendo a potência que é o povo de Deus. E hoje o mundo nos olha da mesma forma. Quando eles veem na nossa vida lá fora o nosso proceder, a nossa firmeza de caráter, a nossa personalidade, como nós somos parecidos com a nossa cidade natal, que é o céu. Muitas das vezes eles querem investir contra a nossa vida, para tirar o brilho que há em nós, para tirar graça sobre graça que é sobre a nossa vida. E nós não podemos estar desapercebidos a respeito disso. Tem hora que nós queremos parecer com o mundo, tem hora que nós queremos tomar a forma do mundo, e nós não podemos fazer isso, porque Cristo já nos libertou, Cristo já nos deu uma nova vida, aleluia. E as pessoas lá fora, quando nos olham, a Bíblia diz que são uma nuvem de testemunho que fica nos observando, fica nos olhando. Mas graças a Deus que Paulo vai nos mostrar que nós somos uma carta lida por todos o povo. Nós vamos para lá e nós vamos para cá, e muitos olham para nós e dizem assim: eu queria ser que nem esse rapaz, eu queria ser que nem aquela moça, ela não tem problema de comunidade, ela não tem problema de ir e vir, ela está com um sorriso, e cheia de problema, um sorriso no rosto. Irmãos, isso incomoda o mundo, da mesma forma que incomodou o Egito, aleluia, o povo de Israel no Egito, Então eles se esqueceram dos anos de escravidão, e se concentraram apenas nas comodidades daquele momento que eles viviam. Isso aí, irmãos, trouxe um prejuízo muito grande. Nós acabamos de ler aqui no versículo 1 ao 3, o Senhor ouviu e a ira do Senhor se acendeu. Se há alguma coisa que mexe com a personalidade de Deus, é um coração ingrato, é um coração que foi alcançado, é um coração que foi modificado, mas que a ingratidão agora toma conta dele. Deus viu, Deus ouviu, Deus viu a necessidade daquele povo ser liberto. Deus libertou aquele povo. Deus disse para a liderança que ia libertar aquele povo: olha, não fica ninguém para trás. Teve hora que Faraó quis negociar: não, vai você, vai aquele povo, mas fica isso aqui. E Moisés, como líder, dizia: olha, não vai ficar uma unha para trás, não fica uma unha para trás, todos vão ter que prestar culto no deserto ao Senhor, não fica ninguém para trás. Então Deus olha para essa ingratidão, porque o povo vai se concentrar na comodidade daquele momento. Irmãos, os dias atuais, ele nos reporta para isso, para essas coisas. Tem situações na nossa vida que vai ser cômoda, vai subir o nosso coração, vai tentar tomar conta da nossa mente, nos fazendo parar, desestabilizar. Isso é muito ruim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conversei com um homem esses dias, e ele estava falando comigo a respeito do pastor Fernando. Eu falei com ele: conheço, ele era professor aqui no Rio de Janeiro, conheço, ele tem uma loja ali no Caju. Falei: conheço sim. Ele é o meu pastor, é uma benção. Eu falei: ele tem uma loja, me parece que é de alumínio, ele é. E sem que aquele homem soubesse, eu disse que o pastor Fernando esteve aqui na igreja, e ele falou comigo: pastor, eu tenho uma loja ali no Caju, mas uma coisa interessante, pastor, eu sou o dono da loja, eu sou o patrão, e a hora que eu quiser que ela fique fechada, ela vai ficar fechada. Isso não vai atrapalhar o meu ir e vir. Pelo contrário, a hora que eu quiser aqui fechar aquilo ali, servir ao Senhor, fazer a obra, eu vou, porque eu sou o dono daquele negócio. E é bom, irmãos, quando nós temos esse entendimento, é bom quando nós temos essa preocupação, é bom quando nós entendemos que é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém, é o Senhor que envia. É bom quando nós sabemos que a nossa vida está na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isso nos reporta para aquela passagem no Novo Testamento, quando
aquele homem tinha muita coisa, ele ficou perdido, e ele olha para aquilo que ele tem, tudo embaralhado, tudo meio confuso. Ele diz assim: eu derrubarei esse celeiro, eu farei celeiros novos, né? E na linguagem atual, ele deveria ter falado assim: nós vamos fazer aqui prateleiras, né? Nós vamos fazer aqui uma coisa extraordinária, vamos colocar cada coisa no seu lugar, e depois que tudo estiver bem estabilizado, né? Os códigos de barra tiver tudo ali, passou a maquininha, eu sei o que falta, depois que tudo estiver pronto, aí eu vou dizer para mim mesmo: alma, agora tu tem em depósito, come, bebe e folga. Quando ele termina de dizer isso, ele ouve uma voz que diz assim: louco, se hoje te pedir a tua alma, de quem será? Parece que a contramão do céu, irmãos, ela vai na contramão humana. Aleluia. Aquele moço que veio ter com Jesus, meio que escondido, dizendo assim: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico, né? E o Senhor Jesus falou assim: olha, você cumpre os mandamentos, faz isso, faz aquilo outro. E deu uma pincelada assim muito rápida, e aquele jovem falou: mas isso aí é fácil, isso aí eu já faço desde pequeno, isso aí já é coisa da minha natureza. Aí o Senhor Jesus falou assim: é mesmo? Então vai a segunda pincelada num tom mais forte, né? Então agora tu vai lá, vende tudo que você tem, né? Entrega aos pobres, dá aos pobres, vem e tu terás um galardão no céu comigo. Aquele jovem saiu moribundo, saiu triste, caiu cabisbaixo, porque a riqueza, aquilo tomava conta do seu coração, tomava conta do seu ser, né? A prioridade dele não era o céu nem a vida eterna, a prioridade dele eram as coisas materiais, as coisas palpáveis, o vil mental, né? Então aqui no capítulo 11, no versículo 1 ao 3, permaneça com a sua Bíblia aberta, Números capítulo 11, versículo 1 ao 3, quando o Senhor ouve, quando o Senhor entende, né, que há uma ingratidão, a ira do Senhor se acende, no versículo 1, né? E essa ira do Senhor faz com que o fogo, ele consome a última parte do arraial. O versículo 2 diz: então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Escorreram, falaram com o líder orou, o Senhor cerrou o fogo. Mas no versículo 3 vai dizer que fica a marca, né? Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Irmãos, é perigoso, eu preciso falar isso aqui hoje, vou abrir um parênteses para falar isso. É perigoso quando nós priorizamos coisas passageiras, coisas banais, que estão em segundo plano na nossa vida, e que nós colocamos em primeiro plano na nossa vida. Não é o pastor Isaías que está falando, não é a Assembleia de Deus, o Ministério Benfica que está trazendo isso, é a Bíblia. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiramente, ok, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. E aí ele vai falar tudo aquilo que eu e você botamos em primeiro lugar. Ele vai chamar de as demais coisas. Ele diz: vos serão acrescentados. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, difícil na terra. Um tempo em que nós priorizamos coisas, que nós colocamos ali, e quando a necessidade bate na nossa porta, nós esquecemos de tudo aquilo que nós priorizamos e nós corremos para ele. Foi o que o povo fez com Moisés. Quando o fogo de Deus desceu no arraial e pegou a última parte, aí o povo chamou o líder. Olha aí, cara, está acontecendo algo aí, já matou alguns ali atrás. Não é melhor a gente orar, parar? Não é melhor a gente ver e sair direitinho? Moisés ora, Deus termina com fogo, mas o lugar vai ser chamado de Tabera, porque a ira do Senhor se acendera naquele lugar. Os irmãos estão compreendendo a mensagem dessa escola bíblica de férias nesta manhã, amém? Então vamos seguir para ficar mais fácil para nós. Estou indo para o 5º slide, que os irmãos que chegaram depois, nós só temos apenas 8 slides, já estou no 5º, e a mensagem desta manhã está no livro de Números, 4º número de Moisés, e nós tomamos como texto, né, o versículo 4, 5 e o 6, e nós vamos discorrer. Oi. E o mais importante desse povo aí é que eles estão se lembrando somente da cebola do pepino, que realmente eles não comiam no Egito, porque era uma massacrada. E também esqueceram, né, do primeiro ataque de Faraó, que foi as crianças, né,
ele mandou matar, né, de 4 anos para baixo, né? Eles esqueceram, né? Tudo isso aconteceu e nós estamos aqui falando, afirmando que acendeu a saída do Senhor, porque, irmãos, um coração ingrato, eu vou explicar aos irmãos nas entrelinhas, vou abrir aspas para os irmãos entenderem o que é um coração ingrato. Vou falar de mim de uma forma muito sucinta, que se eu falar de mim eu não edifico ninguém. Irmãos, eu não sei como fazer para ser grato a Deus pela minha vida, por tudo que Deus tem feito por mim. Vou usar a Bíblia que diz, se eu usasse todos os meus bens, não daria, porque o Senhor fez coisas por mim e está fazendo extraordinárias. Eu sou um eterno devedor ao que Deus tem feito pela minha vida. Se soubesse que tudo isso era maravilhoso, era bom, eu já tinha me entregado para Ele há muito mais tempo. Sou grato a Deus pelo ar que eu respiro. Sou grato a Deus pelo sol que Ele permite vir sobre a minha vida, sobre a chuva. Sou grato a Deus pelo meu deitar e pelo meu levantar, pelo meu ir e vir. Sou grato a Deus pelo alimento, pela água que bebo. Então, irmãos, é quando nós entendemos que há na nossa vida momentos e motivos de nós agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Nossas mãos se levantam, nosso coração se abre, né? A nossa vida se derrama, porque Ele é maravilhoso, maravilhoso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse slide número 5 eu botei aqui que toda atenção, né, nós temos que ter, né, mostra a atenção que deve estar ao nosso redor. Eu comecei o texto, irmãos, às 9h15, lendo o versículo 4. Se nós colocarmos na tela ali o versículo 4, para os irmãos verem, versículo 4, ele vai falar de uma coisa que Deus vai colocar assim. Eu vou colocar assim nessa versão, para que a minha igreja procure o significado daquilo, né? Está escrito assim, e o vulgo, né? Se nós perguntarmos aqui hoje, na linguagem humana, na linguagem onde nós vivemos e moramos e habitamos, vulgo, nós vamos entender que é um apelido, né? Na própria linguagem policial, a linguagem jurídica. Qual é o vulgo do fulano? Está dizendo, qual é o apelido do fulano? Se chama ele por quê? O nome dele é Tiago, né? Mas aí vão lá botar um outro negócio em cima dele, que o nome dele realmente é Tiago, né? Mas vamos chamar ele de outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso aqui, irmãos, nos mostra algo interessante. Nós vamos pegar, depois da vírgula, e o vulgo que estava no meio deles. Então nós vamos parar e vamos estudar o que significa isso, né? Havia, irmãos, pessoas estrangeiras viajando com os israelitas, e é importante que você saiba isso. É importante que você saiba isso, que você vai entender a mensagem de Deus nesta manhã para a sua igreja. E o vulgo que estava no meio dele, e os estrangeiros que estavam viajando com os israelitas, eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo, por isso eu digo aqui que toda a atenção ela é pouca para as pessoas que estão ao nosso redor. Pode voltar o slide, Pamela, por favor. Coloquei ali, irmãos, toda a atenção, presta atenção, e o vulgo que estava no meio dele. Irmãos, o nosso olhar hoje, já servo de Cristo, ele é orientado não pelo pastor da igreja, mas ele é orientado pelo pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo falou certa feita, vós seja simples como o quê? Como uma pomba. Ele está dizendo que o povo dele tem que ser simples como uma pomba, mas também tem que ser prudente como a serpente. A serpente viu, né, qualquer um de nós pisar lá, quebrar um gaveto no meio do mato, irmãos, ela já se arma. Ela não quer saber, Fernanda, ela já se arma dizendo, tem um perigo iminente vindo por aí, e se esse perigo chegar e se aproximar muito perto de mim, né, o calor do corpo começar a vir nos meus sensores aqui na minha narina, e se aproximar muito, eu não vou nem esperar me atacar, eu já vou deferir algo sobre aquilo ali.
Então ela já se arma. O perigo passou longe, ela se desarma e fica. Então o Senhor fala conosco, seja sempre como a pomba, né? A pomba, irmão, se você pegar milho e colocar, se jogar perto dos seus pés, e se ela tiver faminta, ela vem mesmo, vem com força, né? Vem logo aquele montão, parece até que vai te atacar, né? Mas vem ali pertinho de você, ponto de você pegar alguma. Seja simples como uma pomba, mas seja prudente como uma serpente. Quando eu coloquei ali, preste atenção ao seu redor, irmãos, nós somos crentes, nós somos seres, né, que somos cidadãos do céu, nós vamos morar no céu. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar debaixo de uma vigilância tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão lembrados que alguns minutos atrás eu falei que tem uma nuvem de testemunhas nos observando? Irmãos, nós entramos na rua, nós andamos nos mercados, nas faculdades, as pessoas nos observam. Sem que nós falamos o que nós somos, as pessoas já vê em nós o que nós somos e podem querer tirar proveito disso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu estava no Teatro Mário Lago, ali em São Cristóvão, e ouvindo uma palestra, e ali os palestrantes, todos ali, professores da UFRJ, todo mundo dando palestra, sentado lá em cima, aquela coisa sacerdotisa do candomblé, né? O babalorixá o chefe alto lá da macumba, né? O padre lá dos quilombolas e o pastor lá da Zona Sul, da igreja da Zona Sul. Eu ouvindo aquelas pessoas falar. Quando chegou a hora do pastor falar, eu falei, agora ele vai vir quebrando tudo, né? Ele vai vir colocando tudo no seu devido lugar, porque ele é um dos palestrantes, ele está ali em cima. Mas quando eu ouvi ele falar, eu falei assim, Jesus, eu estou aqui orando por esse infeliz, né? Estou pedindo a Deus pela vida dele, para ele colocar tudo no lugar. Ele está dizendo que está aliançado com esse povo todo aí. Eu falei, meu Deus do céu, minha alma começou a tremer. Eu comecei a escrever no celular aquilo que eu queria perguntar. E quando abriu para a pergunta, irmãos, que eu levantei a mão para fazer a pergunta, eu estava ali, irmão, a primeira mão se levantou. Aí eu falei assim, meu Deus, já teve gente na minha frente. Aí a sacerdotisa do candomblé falou assim, aquele ali vai ser o primeiro, aquele ali vai ser o segundo, e outras pessoas vão falar também. Eu falei, graças a Deus, vou ser o segundo. E quando for o primeiro, eu falei assim, o rapaz vai vir quebrando tudo, né? E o rapaz falou assim, olha, eu gostei da palestra de vocês, palestrantes, né? Do candomblé aí, da sacerdotisa tal, do babalorixá, do padre do quilombola, gostei da palestra. Eu queria saber como é que faz para levar essa palestra lá no Morro da Formiga. Eu falei, meu Deus, mais um adepto. Chegou a minha vez, irmãos, eu tremia, minha carne tremia para fazer pergunta. Eu fui até o microfone, eu não falei que era pastor, eu não falei que era cristão, eu só comecei a indagar aqueles homens, professor, um era professor da UFRJ, comecei a indagar eles, e aquele homem me olhou de cima para baixo e disse assim, pela sua fala eu conheço o seu segmento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o mundo nos conhece, o mundo nos vê, e nós precisamos estar atentos a respeito disso. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 11, o versículo 4 vai dizer que o vulgo que estava no meio deles, aleluia, esse vulgo que estava no meio deles eram os estrangeiros que viajavam junto com os israelitas, e o texto vai dizer que eles começam a sentir desejo de comer carne, e esse desejo vai se multiplicando, e agora entra na vida dos israelitas, e eles vão pelo mesmo caminho, e eles esquecem o que Deus fez pela vida deles, eles esquecem o que Deus é na vida deles, eles esquecem da nuvem que tinha no deserto, eles esquecem da coluna de fogo que tinha no deserto, eles esquecem de tudo, eles esquecem da promessa de Faraó, leva esse povo, mas deixa esse povo. E aí o líder dizendo, não vai ficar para trás ninguém, nenhuma unha fica, vai todo mundo prestar culto no deserto. Eles esqueceram disso tudo e começaram a pedir ao Senhor, Senhor, olha, não tirou de lá para nos matar aqui, lá nós tínhamos isso, lá nós tínhamos aquilo. E eu coloquei, irmãos, preste atenção, até fogo estranho no nosso meio, nós temos que estar aí com os olhos abertos. Eu coloquei ali, Nadab e Abiú, eles trouxeram fogo estranho para o altar, e Deus disse, não, esse negócio não está certo, o fogo, nem o fogo pode ser estranho, o fogo tem que estar ali. Louvado seja o nome do Senhor, fogo do céu, aleluia, fogo que fica ardendo sobre o altar, que não pode se apagar. Mas nós vamos tirar esse, nós vamos colocar o outro. Não, irmão, não,
Não pode ser. Louvado seja o nome do Senhor. Isso traz a ira do Senhor sobre as vidas de quem o faz. Ontem eu estava ouvindo sobre os filhos de Eli, aleluia, aqueles 2 moços que o óleo desceu sobre a cabeça deles, foram chamados como sacerdotes na casa de Deus. Desceu óleo sobre a cabeça, desceu, era sacerdote, era, mas o texto diz bem claro, e Deus desejava, Deus queria matá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade gritante de nós prestarmos atenção quem está ao nosso lado, quem entra no nosso ciclo, aleluia, de vida, de amizade. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez pode ser amigo do fulano, mas para ser seu amigo tem que passar no seu crivo, tem que ter as características do céu. Talvez fulano pode estar dormindo, mas os seus olhos estão abertos e você precisa entender isso. Tem pessoas que entram no nosso lar, irmão, entram na nossa casa, mas o intuito de tudo aquilo ali não é para abençoar nem ser abençoado, mas é para observar e depois minar e derrubarmos as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos a isso. Povo de Deus, o povo hebreu errou. Povo de Deus, o texto é bem claro, não observou o vulgo que estava no meio deles. E isso sempre acontece, irmão, quando nós vamos ver, estava no meio. A pastora Terezinha, hoje está internada, ela conta o testemunho, que ela estava dentro do jacarezinho, serva do Senhor, bem vestida. Uma pessoa olhou de lá e começou a falar para ela que teve uma visão, teve uma revelação, teve isso, teve aquilo. Isso é um perigo muito grande, irmãos. E eu preciso abrir um parênteses aqui, dizer para mim, para você, nesta manhã, ficar atento, prestar atenção, que antigamente era só o sacerdote que entrava, o santo dos santos, né? O lugar santíssimo, e ele ficava para lá e para cá, para lá e para cá, porque se ele tivesse errado, Deus matava ele lá dentro, fulminava ele, então ele tinha que mostrar que estava vivo. Mas depois que Cristo foi na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e todos nós temos acesso. Aí hoje chega uma pessoa para mim, para você, ver a sua roupa, ver as suas vestes, e diz assim, que Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, e nós aceitamos, abrimos a guarda, não entra, faz, acontece. Não, irmãos, faça a prova de Deus, faça a prova de Deus. As pessoas nos julgam por aquilo que nós somos, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Não é porque me falaram no ouvido aqui isso, que eu vou credibilizar isso. Não, eu vou falar com Deus. Deus, é isso mesmo? O Senhor está nesse negócio? O que o Senhor fala a respeito disso? Nós precisamos entender, nem fogo estranho pode estar no altar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Vamos para o 6º slide, irmãos. Glória a Jesus. E eu trago aqui para o 6º slide o tema. Vamos falar o tema nesta manhã, irmãos, todos? Vamos lá? Aprendendo Com os desafios presentes. Aprendendo com os desafios presentes. Primeiro, até quando iremos sofrer por não termos esta constante vigilância? Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que hoje estão afastadas porque ela abriu a guarda. Ouviu algo, cedeu, e a vigilância por um momento passou desapercebido. Lá no livro de Efésios, se eu não estou equivocado, Paulo vai dizer, né, que nós devemos orar sem cessar, né, e vigiar também. Precisamos orar e vigiar. Então, nós começamos a observar que sofremos porque muitas das vezes nos falta a vigilância constante. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, avançado, uma tecnologia avançada. Ontem eu estava na escola de líder, ali no Luiz de Vasconcelos, e eu ouvi de pastores que ali ministraram, eu ouvi ali, né, que tem pessoas que até no púlpito da igreja vêm contra uma porção de mentira, porque a intenção dele é chegar, é marcar. E muitas das vezes o público que está ouvindo, aceita, recebe de bom grado. Está notório que aquilo ali não é verdade, está notório que aquilo ali Deus não deu nada. Mas nós precisamos ter essa constância, vigilância. Número 2, quais seriam as lembranças que mudariam a nossa rota?
o povo começou a mudar. Versículo 4 diz assim: e o vulgo que estava no meio dele veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Versículo 5: lembrando-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das verduras, dos porcos, das verduras, e das cebola e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma se não há, senão este maná diante dos nossos olhos. Quais seriam as lembranças que mudariam a nossa rota? Paulo vai escrever no livro de Romanos: quem nos separará, lá no capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? A nudez, o perigo, a espada, os anjos, a altura, a profundidade, o porvir. Quem nos separará do amor de Deus? Nada nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Mas às vezes, irmãos, a lembrança de coisas que já passaram pela nossa vida, de coisas que nós já fizemos ou estivemos, vem tentando machucar a vida nova que nós temos em Deus. E nós precisamos entender que nós somos cidadãos do céu. A Bíblia vai dizer a respeito da minha vida, a respeito da sua vida, que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Estamos aqui de passagem. Se nós não entendermos isso, a nossa vida cristã, ela não tem sentido. Nós não estamos aqui para granjear coisas, para ficarmos aqui. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não mais estar. E como é que está a vida que nós estamos preparando para sermos recebidos na glória? Tem coisas, irmãos, que nós precisamos entender, que lembrança alguma, coisa nenhuma do passado pode mexer com a nossa estrutura, pode tentar envolver-nos, fazer-nos mover e sairmos da rota. Nós estamos numa rota indo rumo a Canaã celestial. E nós precisamos a cada manhã, a cada instante, nos apegarmos nisso, nos firmarmos nisso. O mundo de hoje, ele não pode transtornar, trazer um transtorno para a nossa vida, a ponto de nos afastar. Ah, pastor, mas eu sou carne, eu estou aqui ainda. Sim, você é uma carne, uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso, irmãos, deve ser o ponto de partida na minha e na sua vida, mostrando aquilo que Paulo quis dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Está tudo aí diante de mim, eu posso fazer tudo, mas se eu tiver um entendimento que tem coisas que desagradam a Deus, eu vou pegar um caminho diferente, eu vou diferenciar, eu vou pedir para Deus me ajudar a sair desta rota, que essa rota aí, ela mostra uma fuga diferenciada, e isso Deus não quer nem para a minha vida e nem para a sua vida. O que é mais importante, desistir, ou mesmo com dano permanecer no caminho? Eu louvo a Deus, irmãos, porque o Evangelho em vidas de muitas pessoas, eles traz lágrima. Tem muitos crentes que não choram mais, mas tem muito crente que ainda chora. Tem muito crente, eu aprendi quando eu abracei o Evangelho no ano de 1989, que o crente, seja ele obreiro ou não, ele tem que ter na sua bolsa, no seu paletó, uma caneta e no seu bolso um lenço. Por quê, pastor? Porque crente chora. Crente chora. Crente tem desejo de fazer apontamento, que nem os crentes de Bereia. Vou ver se é isso mesmo que está fazendo, vou anotar aqui, depois eu vou dar uma pesquisada. Ele tem que ter um lenço, porque, irmãos, tem hora que nós vamos entender que o que foi proposto para nós foi a cruz. Não é eu que estou falando isso. Jesus mesmo disse: todo aquele que quer vir após mim, o que faz, irmão? Primeiro ele tem que negar-se a si mesmo. É quando negar-se a si mesmo, isso aqui tem ensinamento. É quando a minha vontade só está dizendo assim: cuida da carne, cuida das coisas da carne, dessa vida, busca o bel prazer, entra nesse caminho aí, procura se afortunar, colocar as coisas no seu cômodo, negar-se a si mesmo. Isso tem ensinamento. Isso nos mostra, irmãos,
Porque Deus está querendo falar para nós. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tem ensinamento aí ainda. Tomar a cruz, irmãos, é caminhos que muitos não querem passar. Ah, pastor, mas para ser crente, para passar por esse caminho, sai daí demais para mim, eu não quero não. E aquele moço, que o rapaz pegou, parou o sinal, e o rapaz pegou o folheto e disse para ele: aqui, meu filho, um folheto de Jesus Cristo para você. Ele falou: o quê? Quando o moço ia falar um folheto de Jesus Cristo, ele acelerava a moto barulhada. Aí ele esperou o barulho da moto parar. Quando parou, ele voltou com o folheto de Jesus Cristo para você. Ele acelerava, fazia uma barulhada, e aquele moço ria. Quando o sinal abriu, ele disse assim: Jesus Cristo para mim é o dinheiro que está no meu bolso. Mais à frente, irmãos, não muito distante, ele bateu com a sua moto, e quando aquele moço passou de carro e olhou, era o moço que eu estava dando o folheto lá atrás, ele já estava sucumbindo, perdendo a sua vida. Jesus Cristo para mim é o dinheiro que está no meu bolso. Nós temos que rever aquilo que faz a gente perder o caminho. Tem crente que chora, tem crente que entende que Deus chamou ele, não foi para uma vida fácil, uma vida regalada, não, foi para uma vida com dificuldade, mas Deus está mostrando para ele, que com toda dificuldade, o Senhor vai mostrar que está com ele toda ela. Teve um momento no meu início de ministério, que quando eu ouvi aquele hino, tocar nas vigílias, meu coração, ele parecia que ele era dilacerado, porque eu entendia que Deus falava comigo. Quando eu vi aquele louvor: estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, se entrares na batalha, eu contigo entrarei, se passares pelo fogo, eu contigo passarei. Eu falei: meu Deus do céu, Deus está falando comigo. O coração tremia, eu chorava, as lágrimas tomavam conta do meu rosto. Por quê, irmãos? Porque entendia que num simples louvor, Deus estava dizendo: por mais apertado que seja a tua vida, tu não estás sozinho. Por mais difícil que seja a sua caminhada, eu estou do teu lado. Aquilo que parece para muitos que você está perdendo, você está ganhando. Louvado seja o nome do Senhor. Pensa, irmão, você pode não ter uma conta abastada, mas quando você coloca o joelho no chão, o céu se abre, Deus ouve a sua oração. Coisa extraordinária, que faz você levar muito sobre os ombros, sendo árvore frondosa, mostrando, louvado seja o nome do Senhor, que Deus está na sua vida e no seu ministério. Qual é o mais importante? Desistir. Tem muito crente desistindo, e aí você encontra ele no caminho aí fora, ele vai dizer: eu cantei, eu preguei, fui evangelista na casa de Deus, fui dirigente do círculo de oração, dirigi muita vigília, sabe da Bíblia de cor e salteado, mas por alguma coisa achou por bem abandonar o caminho. Apostatou da fé. Apostatou da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o slide de número 7, irmãos. Já estamos terminando. Glória a Jesus. Aí nós vamos falar do perigo da murmuração. Glória a Jesus. Pastor, logo na escola bíblica de férias, trazer um texto desse sobre murmuração, irmãos, foi o que Deus me deu. Eu confesso aos irmãos que eu queria trazer outras coisas, ou até mesmo ter outra pessoa aqui ministrando, mas hoje é Santa Ceia, e o tempo dessa outra pessoa seria reduzido, e eu assumi essa responsabilidade em janeiro, assumi essa responsabilidade em fevereiro, estou assumindo essa responsabilidade agora em março. Glória a Jesus. Os prejuízos que a murmuração provoca. Primeiro, o irmão pode ler comigo ali: vida espiritual fraca. Vamos dizer, irmãos, primeiro: vida espiritual fraca. A murmuração, ela enfraquece a vida espiritual. Eu estava indo um pouquinho a fundo sobre esse tema, sobre essa temática. A murmuração não é coisa que é dita abertamente. O nome já vem dizendo, é de murmúrio, é de coisas baixinhas, muitas das vezes falado ao pé do ouvido. É uma coisa que eu não aceito, que eu não acho graça, que eu não gostei, então eu vou para o pé de ouvido de alguém e vou ali
É um murmúrio, né? É um murmúrio. Na harpa que nós cantamos, tem um hino a respeito disso, né? Em vez de murmurares, canta um hino de louvores a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual o noivo a levar-te para o céu. Se um hino a Deus tu puderes, né, cantar. E vai falar, é o hino 302, se eu não estou equivocado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que o perigo da murmuração faz é enfraquecer a vida espiritual. Hoje nós estamos no período da ceia. E a ceia, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que por isso há muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Primeiro, porque toma a santa ceia do Senhor indignamente. Segundo, irmãos, porque entra por esse caminho, né? Caminho da murmuração. Nós não somos juízes de ninguém. Nós não somos juízes de ninguém. Coisas que vêm diante dos nossos olhos, que é a candeia do corpo. Se nós não aceitarmos, não gostarmos, nós vamos para os pés do Senhor e vamos falar com o Senhor. Senhor, que história é essa? Que negócio é esse? Como é que é isso, Senhor? Me mostra. Senhor, não entendi. Nós estamos falando com o Senhor, nós não estamos murmurando com o nosso irmão, com o nosso familiar, né? Com a família nuclear. Não, nós estamos falando com o Senhor. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, né, que é a candeia do corpo, todo o corpo será luz. Mas se a candeia do corpo for ruim, for trevas, todo o corpo será tenebroso. Tenebroso. Então, irmãos, aquilo que está diante dos nossos olhos, nós precisamos falar para o Senhor. Falar para o Senhor na oração. Falar para o Senhor lá dentro do nosso quarto, conforme Ele nos ensinou. Fecha a porta, fala ao seu Pai que está em oculto e Ele te ouvirá. Não, irmão, se eu não concordo com isso, vai para os pés do Senhor. Eu não concordo com aquilo, vai para os pés do Senhor. Por que eu vou para o campo do murmúrio? Aí eu estou prejudicando a minha vida espiritual. Tem coisas que começam a fugir. Se Deus tinha uma bênção regalada, aquilo que o salmista disse, as bênçãos do Senhor te seguirão. Irmão, para de seguir. Por quê? Porque a vida espiritual está fraca. A pessoa não tem mais força para orar, não tem mais força para ler Bíblia, não tem mais força para jejuar. Tudo na igreja para ele é ruim. Se apagou a luz, está ruim. Se cantou no escuro, está ruim. Se cantou no claro, está pior ainda, né? Isso aí, irmãos, é horrível na vida do crente. Enfraquece a vida espiritual. Segundo, vamos falar, irmão, do segundo, termina com a comunhão local, vamos lá? Termina com a comunhão local. O crente que já está com a vida espiritual fraca, como é que ele tem comunhão com o que está ao seu lado? Comunhão local. Ele começa a dizer que viu como é que chegou o fulano, está querendo se amostrar. Tudo incomoda ele. Se foi uma irmã que colocou um vestido novo, né? E ela consegue observar mais a irmã, mais aquilo ali, porque aquilo está incomodando. A comunhão local acabou. Era momento, irmão, de ser coisa prazerosa, de nós dizermos para nós mesmos que Deus abençoe ela, que Deus abençoe ele, né? Que Deus seja na vida dela, que Deus seja na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão local termina, acaba. Como é que é isso? A pessoa fica sem a graça de ser recebida, de ser abraçada. Aí depois começa dizendo: ninguém ali gosta de mim, a igreja tem panela, a igreja tem isso, tem grupinho. Não existe nada disso, irmãos. Não existe nada disso. É Deus nos mostrando. Pisou no meu pé: ô irmão, desculpa, não, mas foi eu que pisei, mas me desculpa. É a graça, é a comunhão, é entender, né, que Paulo escreveu aos Filipenses: cada um considera os outros superiores a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Prejuízos que a murmuração provoca, ela nos impede de desfrutar as promessas de Deus, ela nos afasta da promessa de Deus. As coisas começam a ficar mais longe de nós. Estava tão perto, murmurou, foi para mais longe. Estava tão perto de receber a bênção, murmurou, foi para mais longe. Louvado seja o nome do Senhor. Quero entrar no slide número 8, irmãos, para nós terminarmos e ter o tempo hábil para a Santa Ceia. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. Glória a Jesus, nós vamos meditar. Pode deixar esse slide aí agora direto também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11.
Existe nesse texto, irmãos, uma lição atual. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. Vamos ler junto, irmãos, versículo 10 e versículo 11. Vamos lá? Todos. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, que estão escritas para vídeo nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Glória a Jesus. Texto forte, né, irmãos? Glória a Jesus. Existe nesse texto uma lição atual. Não murmureis. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles. E por isso foram destruídos, e outra versão diz, pelo anjo da morte. Pelo destruidor, pelo anjo da morte. Murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. Os irmãos sabem que aquelas pessoas que saíram do Egito, que murmuraram, muitos morreram no deserto. Muitos ficaram por ali. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. Tudo isso aconteceu, né? Tudo isso lhe sobreveio, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados. Em outra versão, a fim de servir de exemplo para os outros. A Bíblia, irmãos, ela é clara, ela é objetiva para nós. A coisa não está ali para ser passageira, está ali porque foi eternizada. Está servindo de exemplo para os outros. O caminho da murmuração não nos leva a lugar nenhum. Tem pessoas que murmuram por tudo. O gás acabou no domingo. Pô, mas logo hoje que o gás vai acabar? Então se acabasse na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, será um glória a Deus bem grande. Graças a Deus que esse gás acabou, né? Graças a Deus, eu não estava vendo a hora dele acabar. Mas acabou no domingo, meu Deus, tudo fechado. De repente é um dia que Deus te chamou para o jejum e você não sabia. Pastor, mas jejum logo no domingo, pastor. Fica aquela tribulação em cima do marido. E agora? Vai comprar onde? Dá o teu jeito. Coisa horrível, irmão. Coisa horrível. Coisa horrível. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Deixo aqui parabenizar todas as mulheres pelo dia de ontem, né? Mas isso aqui está na vida de ontem, as pessoas formam uma oração também. Pô, nem uma rosinha, né? Nem um chocolatezinho. Eu estava ontem na escola de líderes, e lá na escola de líderes, o Senhor falou no meu coração: você não chega em casa sem uma florzinha, sem um chocolate, você não chega em casa sem isso. Eu falei: Senhor, deixa eu fugir da aparência do mal. Quando me largaram no caminho, arrumei logo uma flor lá, né? Comprei lá uma flor, comprei um negócio, porque, irmãos, a murmuração. Se esquecer a data de casamento, irmão, tem murmuração. Isso não é bom. Estou falando as coisas simples, coisas básicas. Coisas básicas. Às vezes sumiu uma meia, estava preparando para vir para o culto, sumiu uma meia para botar no pé. O Satanás pegou ela, pegou só um paco, o outro está ali, outro pé está ali. Irmãos, muda a meia. Não, mas eu queria marrom. Vai com a preta, vai com a branca, mas não deixa de vir, não. Vem com o coração aberto. Louvado seja o nome do Senhor, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas, está no versículo 11, foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo o fim dos tempos, o fim dos séculos, o fim dos tempos. Glória a Jesus. Ainda no slide de número 8, esse aí que está na tela, Números capítulo 11, versículos 5 e 6, abre lá, irmãos. Número 11, capítulo 5 e 6 diz: no Egito comíamos peixe. No Egito comia quantos peixes queríamos, está na outra versão aqui, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Mas agora acabaram-se,
e se foram as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse momento. A murmuração, irmãos, ela não tem limite. Quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, é claro, é objetivo, nós estamos mostrando aqui que é verdade. Eles estavam dizendo que comiam peixe de graça. Quantos peixes queriam? Sentiram falta dos pepinos, dos melões, das verduras, da cebola, dos alhos, né? E não só murmurava com isso, disse assim: agora nossa força foi embora. Segunda murmuração. A terceira: não há mais nada para comer. A quarta: a única coisa é esse maná que está na nossa frente. Então, um abismo chamando outro abismo. Uma coisa vai só avultando diante de Deus. A murmuração, irmãos, ela não pode seguir, né? Ela surge nos momentos de dificuldade. Por isso nós estamos trazendo essa palavra hoje. Seja qual for a sua dificuldade, acredite, irmãos. Acredita que Deus é poderoso para suprir. Acredita que Deus é poderoso para fazer chegar. Acredita que a mão de Deus, talvez você não está com condição de falar hoje, conforme Neemias disse: a mão do Senhor me foi favorável. Talvez você não consegue falar isso hoje, mas talvez amanhã você fale. Acredita, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi esse rapaz aqui, do jeito que ele estava no hospital, alguns parentes diziam, chorando: não tem mais jeito, está aí, nós acreditamos, está aí. É assim que as coisas acontecem, é nós colocarmos Deus na frente e dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Só tenho 5 minutos, eu tenho que correr. Louvado seja o nome do Senhor. A murmuração, ela pode surgir num momento de frustração. Você estava esperando uma coisa, veio outra. Estava esperando uma coisa, veio outra. Ô irmãos, entenda que uma hora vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo nos momentos que as coisas triviais no nosso cotidiano acontece, vai dar tudo certo. Comportamento dos murmuradores, eu queria falar um pouco sobre isso aí no último slide. O comportamento dos murmuradores, atitudes, padrões e pensamentos que revelam uma falta de contentamento, uma falta de gratidão e a falta de confiança em Deus. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, muito imediato. A falta de gratidão pelo que Deus já fez. É por isso que o salmista, Solange, lá no Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E ele fala: e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É muito fácil o ser humano esquecer, ser ingrato, perder a confiança, perder o contentamento. O crente murmurador, estou caminhando para o fim, que se entrega à prática da murmuração, ele revela, irmãos, na sua vida a falta de disciplina espiritual. É o descuido com a vida espiritual no Espírito Santo. Ele precisa ler Gálatas capítulo 5, versículo 16. Está escrito lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne quer murmurar, a carne não quer agradecer, a carne não quer ser grata. E se nós andarmos no espírito, nós vamos sufocar ela dizendo: você tem que ficar aqui, seu limite é aqui, você não pode bagunçar a minha vida que eu vivo com Cristo agora. Louvado seja o nome do Senhor. A murmuração, irmãos, ela afeta profundamente a alma do crente murmurador, tornando doente. Tem muito crente aí que a doença não é doença física, não, é doença na alma. Louvado seja o nome do Senhor. E o que tem a doença na alma? O que ela faz? Ela impede que o crente manifeste alegria. Ele até está no ambiente, ele até veio para o culto, mas ele não consegue expressar alegria. O profeta Isaías diz isso: vós me louva, me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor usando o profeta dizendo: vós até me honra com o seu lábio, até canta, até balbuciou alguma coisa, algum louvor,
mas o coração mesmo está longe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A bondade, a gratidão que deve caracterizar o seguidor de Cristo. Finalizando, bom é para nós nunca atrairmos a ira do Senhor pela murmuração. No capítulo 11, do versículo 18 ao 20, vai nos mostrar a ira de Deus. Vamos ver isso lá, irmãos, para nós terminarmos. Números capítulo 11, versículo 18 a 20, nos mostra a ira de Deus. Glória a Jesus. 18 a 20. E dirá ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nós ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comeres. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelo nariz, até que vos enfastiei dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? A ira de Deus mostrando que Deus pode fazer, que Deus tem para fazer. Os irmãos creem nesta manhã que tem porta que nós não experimentamos passar por ela, que ainda não foi aberta para as nossas vidas, amém? Amém. Você recebe as portas que Deus vai abrir para a sua vida nesta manhã? Ô irmãos, tem porta que nós não passamos por ela, mas Deus tem poder para abrir elas para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo, irmãos, que espero em Deus as promessas de Deus para as nossas vidas. Tem coisas que nós ainda não experimentamos, mas Deus vai fazer chegar. A murmuração, ela desestabiliza até quem acredita, ou até quem tem o chamado para conduzir. No capítulo 11, no versículo 21 a 23, Moisés, que era o líder, aquele que chamaram ele para orar, quando o fogo pegou o pessoal lá atrás. Ora aí, Moisés, que o fogo pegou a turma lá de trás, estava murmurando. Esse rapaz, esse líder foi desestabilizado. No versículo 21 ao 23 está escrito assim: e disse Moisés, agora é Moisés falando: 600 mil homens de pé, e é este povo no meio do qual eu estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Deus falou: não vai comer um dia, não vai comer 2, não vai comer 5, não vai comer 10, não vai comer 20, vai comer um mês inteiro. Aí Moisés está dizendo: esse povo aí é 600 mil pessoas, e o Senhor está falando para mim que eles vão comer carne o mês inteiro. Versículo 22: degolar-se-ão para eles ovelhas, vacas que lhe bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Chega no versículo 23, Moisés desestabilizado, entra num confronto de oração com Deus. Deus fala com ele: porém o Senhor disse a Moisés, já não é Moisés que está falando, agora é Deus, mansarinho: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Deus tem poder para surpreender as nossas vidas nesta manhã. Deus tem poder para fazer chegar aquilo que nós estamos esperando há muito tempo na nossa vida. A mão de Deus, ela não está encolhida, o ouvido de Deus não está gravado. Nós só precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte, pastor? Crer, acreditar. Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. Pastor, não estou vendo nem luz no fim do túnel. Você precisa ver alguma coisa para você crer? Só precisamos crer, acreditar. E por final, versículo 32 ao 34, quando termina o capítulo 11, nós vimos do 1 até o 10, do 10 nós pulamos para o 11. No capítulo 11, no versículo 32 a 34, uma tragédia se desfez. Eu quero aqui terminar com esta palavra: se você tem o hábito de ser um murmurador com coisas passageiras e triviais, pare com esse negócio. Comece a agradecer a Deus. Faz o que está escrito lá em Tessalonicenses: em tudo dai graça.
Ah, eu não passei no vestibular, graças a Deus. Ah, eu estava no ponto esperando o ônibus, era o último ônibus, vou ter que dormir aqui. Graças a Deus. Pastor, dormir aqui, graças a Deus. Vai fazer o quê? Aí vou morar e vou continuar ali. É melhor só agradecer? Hã? Aí eu estava na fila da promessa ali para pegar o legume. A irmã que estava na minha frente arrebatou tudo. Eu vou ter que ir para outro lugar. Graças a Deus. Vai que tinha alguma coisa ali, né? Versículo 32 a 34 está escrito assim: então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte colheram cordonizes. O que menos tinha colheira 10 omelhas, irmãos, quase 1.000 quilos, e as estenderam para si ao redor do arraial. 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Deus mandou uma epidemia sobre aquele povo. 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Abatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui procurar isso aqui em outra versão, está escrito assim: pois, versículo 34, por isso puseram naquele lugar o nome de Quibrote Atavá, que quer dizer a sepultura dos desejos, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. As sepulturas do desejo. Tem coisas que você vai desejar, mas Deus não vai deixar chegar na sua vida, porque se chegar na sua vida, Ele te perde. Tem coisas que Deus não vai fazer chegar até você, porque se chegar até você, Ele te perde, e Deus não quer te perder. Deus quer te preservar na vitória, na bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda nesta manhã o que diz a palavra de Deus: tudo contribui para o bem daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Se não aconteceu, dá glória a Deus. Se aconteceu, se prepara para dar o culto de ação de graça e continua sendo grato a Deus. Fiquemos de pé nesta manhã. Vamos orar ao Senhor nessa escola bíblica de férias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar nesta manhã. Pai Celestial, no nome